Luiz França. Boa noite, Lola. Boa noite, pessoal. Você Tudo bem? do cabelo? Ah, meu cabelo, eu tô parecendo uma calopsita, né? deram um jeito aqui na produção, graças a Deus. Eu vou pra balada hoje assim. Não, mas eu posso te falar, você tá bonito. Tô bonito? Hoje. Vamos sair hoje? Não, como bom, sempre. Então, vamos lá. Gente, boa noite pra vocês. Boa noite. E olha, nós temos hoje um convidado que nós ficamos muito felizes que ele aceitou o nosso convite, porque temos muitos assuntos importantes para conversar com ele, que são assuntos de contingência também, que estão acontecendo. Mas a gente vai guardar isso um pouquinho, né, para deixar aquele ar de mistério e vamos primeiro complementar, vamos primeiro falar: oi, Bruno, que prazer ter você hoje Bruno aqui. E Simone, Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Bruno, a gente gostaria de saber um pouco mais primeiro da sua história, né? Porque eu que fui me informar, eu fui ler, você é multifacético, né? Você é apresentador, você é influenciador, né? Você faz produções. Eu fiquei até curioso, você fez produção de David Guetta? Isso. Na verdade, eu fiz quando eu era maquiador. Eu fui maquiador há 6 anos atrás e foi uma profissão que me deu muito prestígio. Eu fiz Fashion Week durante 8 anos. Eu recebi o título de embaixador da MAC em Nova York. Eu viajei o mundo maquiando. Gente. Fiz vários editoriais, maquiei grandes celebridades. E foi uma profissão assim que eu caí de paraquedas, na verdade. Eu nunca pensei em ser maquiador e caí de paraquedas. Como assim? É porque, na verdade, eu comecei fazendo teatro, né? Uhum. Queria ser ator, fiz tablado. Eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo tem 1 ano. E aí eu resolvi fazer teatro, quero ser ator, e fiquei atormentado. E aí, tablado é conhecido, né? Todo Muito, mundo, muito. acho que dava aula, Muita gente. Eu cheguei a fazer algumas peças também com a Pete Wable, Marco Antônio Gimenez, Wagner legal. Trindade e Gustavo Leão. E a gente... Mas aí calhou, deu... Quando eu vi, eu tava no mundo da maquiagem. E comecei a ganhar muito dinheiro, né? Como maquiador, fazendo noivas e viajando. E depois começando... fiz vários cursos também, profissionais, Eu já enfim. tô doida pra ser maquiada por você. Mas hoje eu não maquio mais. Eu cheguei tarde. Olha, isso é um problema. Você aprende, né? Na hora, Isso sabe? é um problema, porque todo mundo chega pra mim, às vezes, esses dias mesmo, uma amiga minha, ai, Bruno, eu vou receber um prêmio e tal. Não tem como você falar, amada, eu não tenho mais um pincel pra contar a história. Porque, assim, eu tinha um arsenal, né? Claro, e você tem que usar os teus, porque, né, a gente sabe como Não, que eu é. falo que hoje, como apresentador, YouTube, né, eu falo, não, hoje eu tenho pessoas que fazem minha maquiagem, que cuidam do meu cabelo, né, eu aposentei mesmo. Eu sabia que ia chegar um momento da minha vida que esse ciclo ia fechar, porque eu tinha o sonho da comunicação, eu comecei a fazer comunicação lá atrás, parei, e aí depois eu fiz a faculdade de Estética, Beleza e Imagem, me formei, né, e aí foi isso, aí eu tive uma trajetória muito linda nesse ramo, fiquei durante anos, e foi quando eu decidi fechar o ciclo, lancei o Talk Show, que foi a primeira entrevista, que foi com o Thiago Martins, que foi um estouro absurdo, onde ele faz grandes revelações sobre Suruba com mais de 7 mulheres. Caramba, ele falou Sexo isso. na ponte Rio-Niterói, falou que fumou maconha, quase pegou a Rihanna. Então, assim, Nossa. foi um boom, assim, que até eu me assustei, né? Aham. E como que você consegue puxar essa informação, por exemplo? Como que você consegue com que convidado... Porque isso é uma arte, tá? A gente que trabalha nas Sim. comunicações é uma arte de Sim. fazer com que o convidado se relaxe ao ponto de dar grandes revelações sem se sentir pressionado. Então, isso aí muitas pessoas me perguntam. Há pouco tempo eu entrevistei a Rita Cadillac. E quando me passaram o contato da Rita, não foi nem a minha assessoria que entrou em contato, porque foi um amigo em comum, e falou assim, Bruno, ela está te esperando. E aí eu entrei em contato com ela direto, assim, a Rita é um amor de pessoa, encantadora, muito se tornou legal. uma amiga, né? E eu lembro que eles falaram assim, olha, a Rita não fala dos filmes, a Rita não fala disso, não fala... E comigo ela falou sobre tudo. Eu deixei ela tão à vontade, e eu lembro que pediram para eu fazer uma pergunta, assim, bem assim... Pesada. né? ácida, um pouco pesada até. Falei assim, cara, a Rita tem a idade da minha mãe. Então, assim, você tem que ter um respeito, né? A pessoa- Cuidado. Um cuidado, né? É um ser humano, ele é um artista que tá aí há Isso. anos na mídia, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, uma ética, não pode sair assim. Nem tudo são likes, views, verdade. né? A gente não pode passar por cima das pessoas. Eu falei assim, como que eu vou perguntar isso pra Rita? E de uma maneira muito delicada e educada, eu perguntei e ela respondeu naturalmente. Você poderia nos dizer qual foi a pergunta que você teve que fazer? Posso? Eu perguntei, assim, pediram para que eu perguntasse para ela se na pandemia ela estava se prostituindo, tinha parado de se prostituir e foi pro OnlyFans. Se isso era real ou não.
Falei, cara, como que eu vou perguntar isso pra ela? É pesado. É complicado, né? Nossa. E aí, de uma maneira muito leve, eu perguntei e ela respondeu de boa. A Rita hoje é uma pessoa que faz parte da minha vida, vai estar no meu casamento, que é o assunto do momento que a gente vai falar, né? E, nossa, querida, eu ganhei, assim, uma amiga, sabe? Madrinha, tudo de melhor. Ela é muito gente boa. Eu lembro de um programa que o Frota, Alexandre Frota, Sim, dirigiu. Lá no SBT. Lá no CBT, eu Eu lembro. tava fazendo o piloto. Eu fui incumbido de ir na casa da Rita, porque eles tinham uma briga na época. Sim. E aí eu, no meio da conversa, eu falei, fala do Frota aí. Ela falou, eu tava magoada. Eu falei, Frota, entra aí pra falar com ela. Ele não tava lá, era um totem. Uhum. Aí eu falei, cara, como é que eu fiz um monte de... Eu fiquei mal, eu falei, porque ela recebeu tão bem, sabe? Sim, Oh, sim. um cafezinho, não sei o que. Eu falei, caramba, mano, o que eu fiz isso? Aí pedi desculpas. E ela, não, tá tudo bem. Não, ela é de boa. Então, E ele tem muito carinho por ela. Eu sei porque eu conheço o Frota. Tem. A Fabi, Foi uma... o Frota vai ser meu padrinho de casamento. Sério? Que legal. É. Frota é gente boa também, pra caramba. Ou seja, você vai ter só gente polêmica. Não, vai ter É muita verdade. gente, muita gente. Esses dias eu fui fazer uma entrevista num podcast e aí não conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o Biel, que se ofereceu, falou, não, eu vou cantar no seu casamento, em vez dessa polêmica Sério? toda. Falei, gente, vai ser... Que carisma é esse que você consegue encantar as pessoas e deixar elas tão à vontade e com esse carinho? E mais ainda pessoas completamente diferentes, né? Porque você mencionou agora, em coisa de poucos segundos, você mencionou a Biel, a Rita, E o a Alexandre Frota. E eu também sei que tem outros grandes convidados no teu casamento que também são completamente diferentes. Sim, Como sim. você consegue reunir e abraçar tudo isso? Eu acho que a gente... Eu fui criado de uma maneira que meu avô... Eu venho de uma família cristã, Uhum, né? Meu avô é italiano. uhum. Hoje ele não está mais aqui, está com Deus, com Aliás, certeza. você tem um sobrenome muito bonito. De Simone. Simone. É bonito. Ele é italiano, minha avó veio grávida do meu pai pro Brasil. E o meu avô, eu sempre falo que ele é um exemplo para mim como cristão, né? Porque meu avô, ele era amigo de todos. Ele tinha amigo pai de santo. Se chamasse ele num terreiro de candomblé, ele ia. Ele parava num bar, que tava um amigo dele que bebia toda sexta-feira, ficava lá. Ele não se importava, ele não julgava ninguém. Então, isso para mim foi uma referência muito forte, né? Eu sempre digo assim, eu como gay, né, isso tudo que aconteceu, né? Você não precisa ser LGBTQIAP+, para lutar contra um preconceito. Eu não preciso ser preto para lutar contra o racismo. Então, essa questão de você poder reunir todos, eu acho que é muito... A diversidade me encanta. Você né? tem muita inteligência emocional. Sim, Bonito eu tenho amigas que são meninas de programa, eu tenho amigas que são da igreja, e é isso, nós somos todos filhos de Deus, sabe? Deus não faz acepção de pessoas. E eu não julgo ninguém, eu acho que ninguém é melhor do que ninguém para julgar, para dizer o que é certo, o que é errado. Não, o que é errado, sim, é você matar, você destruir a vida de uma pessoa. Tem coisas que são graves, que são logicamente crimes, já né? sei. Isso sim. Mas em questão do tipo, o fulano tem um casamento aberto, o outro vai pra casa de swing, o outro... Gente... O errado é mentir, o errado é enganar, o errado é não fazer aquilo que foi combinado ou machucar alguém. Exatamente. Né? Porque, como dizem, né, no direito, né, o nosso direito, o meu direito, ele chega até onde começa o céu. É verdade. Então, a gente não pode traspassar esse limite, né? Então, esse respeito, ele tem que existir em todas as circunstâncias. E você teve uma história, interessante muito, principalmente porque você teve uma pequena luta, né? A gente já comentou isso. Quando você, de repente, se descobriu, né? Você encontrou que você tinha uma sexualidade diferente do que você tinha antes, né? Porque foi um processo que você viveu. Uhum. E você lutou um pouco contra isso. Você poderia contar como foi essa história? Claro. Como eu falei, né? Eu nasci no lar cristão, fui criado na igreja, fiquei até os 3 anos de idade, sou batizado nas águas. Hoje eu não me considero evangélico, não sou evangélico, não sou membro de igreja. Né? Quando as pessoas perguntam, até quando eu dou entrevista assim, religião, fé, Jesus Cristo. Ele é meu mentor. É nesse cara que eu me inspiro. É ele que eu tenho como exemplo. Eu não tenho como exemplo pastor, padre, bispo, não. É ele. Claro que tem, né, pessoas que eu admiro muito, como o reverendo Caio Fábio, que é um reverendo que eu frequentava a igreja dele quando criança.
E ele tem uma história assim muito forte, muito linda. É um cara, um pastor, um reverendo hétero que abraça a comunidade LGBTQIAP+, que bateu de frente com o sistema, então por isso ele foi massacrado. Criticado. A gente tem aí o Ed René também, que bateu de frente também, foi excluído. E eu acho isso um absurdo, porque Deus não exclui ninguém, Deus inclui. Muito Né? Na questão da sexualidade, eu cresci e eu fui me descobrindo, né, no caso, tem aquela fase nossa, né, quando criança, de brincadeira, né, pera, uva, maçã, salada mista. Então, era sempre com meninas. Eu tenho primas que viram tudo que aconteceu, que entram em contato comigo e falam, olha, tô com você e tal. Então, era sempre brincadeira com primas, com amigas do colégio. O primeiro amor foi com uma menina, minha primeira paixão. A mãe do teu filho? Eu tive um filho com 15 anos de idade, né, com a Tati, que foi fruto de um relacionamento. Não foi uma... Porque as pessoas, você fala isso, as pessoas falam assim, mas você é gay, então você é bi. Não, eu não sou bi, porque hoje eu não teria um relacionamento com uma mulher. Eu sou bem definido em relação a isso. Sou muito bem resolvido. E isso, na verdade, eu me resolvi a partir do momento que a chave virou, né? Mas por que você namorou meninas, Bruno? Porque eu me sentia, assim, atraído por meninas. Eu fui apaixonado pela mãe do meu filho. Meu filho não é um acidente que aconteceu, né? Nós namoramos, a gente teve uma história. E, obviamente, que ele não foi planejado, né? Ninguém planeja ser pai aos 15, 16 anos. Acho que é teu filho agora. Não, vamos planejar. Não, mas assim, era aquele romance muito assim, Sandy Júnior, viveremos felizes para sempre, né? Uma coisa muito mágica e adolescente é muito intenso. E aí eu tinha, dentro de mim, eu lembro que depois fazendo terapia, eu entendi que quando eu era criança, tinha um grupo NSYNC que eu era apaixonado. Eu lembro dele. Ele é todos bem bonitinhos, um grupo musical. E eu era apaixonado pelo Justin, né? Tinha Britney também, mas eu admirava Britney, mas eu tinha um olhar diferente pro Justin. Só que você é uma criança, você não assimila que a sua homossexualidade ali. E isso não é conversado dentro de casa. Pelo menos dentro da minha casa isso não era conversado. Mas ainda que a sua família é bem tradicional. Os meus pais, né, eles eram, assim, diferente do meu avô, bem conservadores. Né, esses cristãos conservadores que a gente vê por aí, que, né, enfim, assusta um pouquinho. Então eles eram bem assim. E o meu avô não. Meu avô, ele era completamente diferente. Eu tenho pessoas na família que também são cristãs, e que pensam de uma maneira bem diferente. E aí eu namorei, enfim. Quando eu entrei na faculdade, eu tive meu primeiro relacionamento homoafetivo, o qual eu fiquei 8 anos. 8 anos? 8 anos juntos. E essa foi a virada da chave que você sente? Foi a virada da chave. Não foi traumatizante, por exemplo, de repente se descobrir nisso e lidar com isso? Como que foi? Porque nós tivemos outros convidados aqui, convidadas, que contaram as histórias deles, né? E eu senti muito drama, muita dor em cada um dos relatos que a gente recebeu. Foi bem complicado, doeu e às vezes até dói um pouquinho, né? Porque você vê que, tipo, passaram-se anos e tem pessoas que não evoluíram ainda, né? Então, mas enfim, eu acho que a gente não tem... Como assim não evoluíram? As pessoas, você disse a sociedade ou você se refere a algumas pessoas específicas que Meus pais. Fizeram... entendi. Meus pais. Mas assim, hoje eu aprendi a lidar com isso. Eu não tenho o poder de mudar o meu pai e a minha mãe, mas eu posso mudar a minha atitude, a minha conduta, enfim. E eu lembro que na época que eu cheguei, na época minha mãe até achou que eu estava usando drogas, enfim. E aí eu expliquei assim, o beabá, o tipo da droga que eu estava usando. Não é bem essa droga. Eu rasguei o verbo. Uso e gosto, mas viu? Uso e gosto muito e é com ele que eu vou ficar. E aí eles usaram todo o contexto da Bíblia. Não, a gente vai te levar que o pastor vai orar por você, aquela coisa toda, você precisa de libertação, você tem um filho, como é que vai ser? Seu filho vai crescer e tal. E por incrível que pareça, né? Quando eu sentei e conversei com meu filho, claro, ele já com uma idade já maiorzinho e tal, ele foi tão assim compreensivo, ele teve uma compreensão. Eu falo assim, gente, Deus, eu não fui amparado pelos meus pais, mas eu fui amparado pelo meu filho. Então, Deus me recompensou assim de uma maneira assim maravilhosa, incrível, né? Mas é bonito, porque eu acho que realmente existe hoje em dia uma evolução das gerações, porque as gerações mais próximas, né, agora, né, que aqueles que têm menos idade, eles acabam tendo mais compreensão e muito mais apoio, e eles acabam abraçando mais e criticando menos, né? Não todo mundo ainda, logicamente, mas existe muito isso. Eu até queria te
te contar essa história, que eu te comentei nos bastidores, de um grande amigo meu. Ele é meu irmão, praticamente. Ele trabalhava comigo, ele era meu agente. No outro país que eu trabalhava, também na televisão, ele foi meu agente, meu sócio, tudo. E eu conheci ele e a esposa dele, e conheci eles um belo dia, e ela estava com a bebê, que acabava de nascer, tinha 3 meses a menina. Hoje essa menina tem 22, acho que anos, 20, não, menos, desculpa, 16, 18 anos. E eu conheci uma família, uma bela família. E eu comecei a ter esse relacionamento com eles. Eles foram casados por muitos e muitos anos, até que chegou um ponto, eles tiveram mais um filho, que é meu afilhado, até que eles não chegaram a se separar, por motivos deles. E, de repente, ele acho que entrou numa crise um pouco pessoal, ele começou a sair com muitas mulheres, porque ele é muito bonito. Um homem muito bonito e bem de vida. Ele começou a sair com muitas mulheres, e era mulher pra cá, pra lá. Eu chegou um ponto que eu cansei. Falei, escuta, não me comente mais, tá? Porque eu já cansei, eu não sei nem os nomes delas. Eu não quero mais saber das tuas histórias, porque isso tá parecendo um filme pornô já pra mim. Sério. Não, já rolava de tudo lá, sério. Sim. Aí, de repente, eu acho que esse excesso todo levou ele a uma frustração interna, ou era uma frustração que já existia nele, onde que ele sentia um vazio, ele não sentia companhia, ele não sentia nada, ele não sentia amor. Ele sentia que ele estava, desculpem, transando por todos os lados, em todos os espaços possíveis, com homens, com mulheres, com tudo, só que não sentia amor. E aí, ele veio para o Brasil, conheceu o menino aqui no Brasil, esse menino agora está morando com ele, lá naquele outro país, que é um país muito conservador. Meu amigo tem 52 anos, então imaginem que ele virou essa chave com 51 anos. Tá? Isso foi faz 1 ano atrás. Com 51 anos, num país extremamente conservador, com 2 filhos grandes que também apoiaram ele de sobremaneira, apoiaram ele, está convivendo com esse homem dentro de casa e está todo mundo entendendo, está todo mundo aceitando. Mãe apoiou, irmã apoiou, todo mundo apoiou, a ex-mulher apoiou, Isso ela está junto. Né? Então, tem histórias... Eu já vi casos de pessoas com 70 anos que se descobriram. Mesmo? Eu acho que é isso, a gente tem que ser feliz. Eu me descobri bem novo, né? Com 17 anos ainda, um menino, que bom, menor de idade. Mais. Aproveita Exatamente, mais. exatamente. Mas assim, eu até falo, eu não me arrependo. Ontem mesmo, eu conversando com um amigo gay, ele falou assim, eu nunca fiquei com mulher e tal. Eu até brinquei assim, olha, você não pode dizer que chuchu é ruim se você nunca provou, né? Mas eu nunca tive problemas, sabe, com mulheres. Eu acho as mulheres lindas, eu admiro as mulheres. Você é uma mulher lindíssima, sabe? Mas hoje eu sou bem resolvido. Então, hoje, eu não teria um relacionamento, eu não casaria com uma mulher. Sou muito bem resolvido. E as pessoas... Eu vejo até que tem um preconceito, até quando a pessoa fala assim, eu sou bissexual, que não é o meu caso. Que na época até eu achei que eu fosse. Não, eu sou bi. Eu gosto do Jean, que foi meu primeiro namorado, né? Então eu sou bi e tal. E depois eu vi que não, que realmente foi quando eu busquei a terapia. Terapia é vida. Eu aconselho a todo mundo fazer a terapia é vida, porque você vai se autoconhecendo, é maravilhoso, e você fica forte para enfrentar esses preconceitos que você às vezes sofre dentro de casa, sofre na sociedade, nas ruas. E é isso. E eu acho que essa terapia, ela também é muito importante para não machucar ninguém. E quando eu estou falando agora machucar, eu justamente queria entrar num assunto, porque eu sei que você está passando por um momento bem desagradável, né? Sim. Tenso na sua vida agora e completamente injusto, né? Porque uma coisa muito bonita que você acabou de falar há pouco tempo atrás, que é que Deus, ele não exclui, ele inclui. Deus é amor. Então, como que a gente pode falar de Deus se a gente não está tratando alguém com amor e, pelo contrário, com ódio, né? E você que está agora sendo tão criticado, recebendo um montão um monte de mensagem de odiosidade, de agressividade, completamente injustificado e desnecessário. Mas como é que chegou essas mensagens? Porque você falou que ia casar e a galera começou a encher o saco? Na verdade foi um vídeo que viralizou de uma amiga, né, que eu tinha porque hoje eu não sou mais amigo dela, né, devido a... Vamos dar nomes, e eu vou dar nome, tá? Mas eu posso falar sem problema. Tá bom, beleza. Então, a Bruna Carla, cantora gospel, ela foi dar uma entrevista num podcast com uma atriz
que inclusive a minha produção até pediu o direito de resposta e a gente não teve o retorno, porque eu acho assim, nós como comunicadores, jornalistas, apresentadores, né, se, um exemplo, eu tô aqui, se amanhã ela precisar contar a versão dela, Sim, né, ela tem o direito de vir aqui e falar assim. Você eu também tem que ter o direito de ir lá, né, e falar, ó, claro. gente, é bem assim, eu sempre, as pessoas têm uma mania de dizer assim, existem várias versões, né, tem a sua verdade, tem a minha verdade, não. A verdade é uma só. Existem versões, mas a verdade é uma só. Como que você conheceu Bruna Carla? Eu fui, como eu falei, né, eu fui maquiador durante muitos anos, eu maquiei grandes artistas, eu tive o prazer de conhecer o David Guetta, eu maquiei a... Deixa eu lembrar o nome dela, gente, do Rebeldes. Dulce Maria. Fiz um trabalho com ela também. Enfim, vários. Débora Seco, o próprio Thiago Martins. Eu falo que nada é por acaso, né? Porque acabou que essa galera toda depois gravaram comigo, né? E aí eu conheci a Bruna através de uma grande amiga, a Patrícia, que trabalha na gravadora dela, onde ela é contratada. E ela falou, Bruno, eu queria tanto te apresentar a Bruna, porque ela é uma pessoa tão incrível e tal. E a Patrícia era, assim, muito minha fã, né? No meu trabalho como maquiador na época, né? E aí eu falei assim, não, claro. E aí a gente conversava sobre bastidores, né, e tal. Enfim, tive a oportunidade de conhecer outras cantoras, como Aline Barros, né? Mas nunca tive amizade. Foi uma coisa comercial. Não, não me identifiquei e tal. A Bruna não. A Bruna foi um carinho, assim, foi uma coisa, assim, muito, assim, de cara. Você conhecer, você se encantar com a pessoa, com o jeito da pessoa e tudo. Eu lembro que quando nós nos conhecemos, naquela mesma semana ela fez aniversário, um culto numa igreja. Eu tinha anos que eu não ia na igreja. Ela falou assim, E eu lembro que eu tinha separado um kitzinho de maquiagem pra ela. E falei assim, vou te dar de presente. Ela falou assim, eu queria te pedir um presente. Que você fosse no culto comigo. E eu fui muito bem recebido na igreja, sabe? O pastor me recebeu muito bem, enfim. E a gente sempre teve uma relação muito bacana. E essa relação foi ficando cada vez mais forte. Eu lembro que às vezes ela me convidava para alguns eventos que ela ia cantar, né? E eu ia mais pela minha amiga, porque na verdade eu nunca fui muito assim. Quem me conhece sabe que eu gosto de um funk, né? Eu gosto de funk, samba, sertanejo, axé, enfim, carnaval. Eu amo carnaval, né? Mas assim, ouvi um louvor ou outro, mas assim, nunca... cantora tal, assim, eu não sabia muito bem quem era. Eu sabia quem era a Aline Barros, porque eu cresci com a Xuxa, ouvindo, que foi uma pessoa até que saiu em minha defesa, né, nessa turbulência toda, e ela foi acho que foi uma das primeiras que cantou no programa da Xuxa, né? Então eu sabia quem era ela, as outras eu já não conhecia tanto. E quando a Patrícia me apresentou a Bruna, eu não imaginava a força que ela tinha no meio do mercado gospel. Ela é muito forte no mercado gospel, ela é muito conhecida. E eu fiquei encantado com ela. Eu já fui em alguns eventos com ela, né? Que tinham filas, assim, de fãs. Ela atendia um por um. Era uma coisa, assim, impressionante. Um por um, de abraçar, de conversar, de ouvir a história da pessoa, receber o presente. Mas você via um carinho, assim, com os fãs. Aquilo me encantou de uma maneira, assim, que eu fiquei apaixonado por ela, no sentido assim, nossa, minha amiga querida do coração. E ela sempre, como ser humano, meu amigo, meu irmão, né? E ela tinha muitos fãs gays. E eu observava muito o tratamento, como ela lidava com o público gay. E aquilo me encantava. E aí, uma vez, ela me convidou para um evento que ela ia cantar. E esse evento, quem estava à frente era o Silas Malafaia. Eita! E eu tenho horror dele. Pela maneira como ele fala das pessoas, a prepotência, a arrogância, uma falsa humildade que as pessoas pregam e que não tem. Nenhuma. Eu acho ele muito ditador, sabe? Muito essa coisa... eu apoio o político e não ganho dinheiro. Amor, pelo amor de Deus. Não subestima um viado, né? Nunca subestima um viado. Mas as pessoas são burras, porque elas compram esse tipo de mentira, né? E aí eu falei assim, Bruninha, desculpa, mas eu não vou nesse evento. Esse eu me recuso. Porque eu tenho pavor dele, ele é um cara homofóbico e tal. E ela falou assim, amigo, eu também não concordo com as falas dele. O evangelho é amor, o evangelho acolhe, né? E eu também não quero nem chegar atrasado. Eu lembro perfeitamente disso, porque senão ele chama atenção, ele tem mania de fazer as pessoas passarem vergonha, púlpito no palco, e ele nem meu pastor é. Ela falou isso. E eu falei assim, então mais um motivo, você sabe que quando tiver, nem me convide, né? Beleza.
Eu ia muito esporadicamente. Às vezes ela me chamava assim, amigo, eu vou cantar tal dia de manhã no culto. Vamos, que a gente... Vai estar minha família lá, depois a gente sai pra almoçar. E às vezes eu ia, né? E eu frequentava a casa dela, né? A gente frequentava ambos, né? A casa um do outro. Coisa de família já. Coisa de família mesmo. Meu filho conhece ela. Minha avó preparava coisa gostosa, assim, doce. Mandava ela, vozinha, te amo. Minha avó tinha uma paixão por ela, né? Até tudo isso acontecer. E ela sempre soube da minha sexualidade, né, gente? É, eu sou um cara eu não conheceu você já... Não, ela não me conheceu escondido no armário. Eu nunca fiquei no armário. Quando a chave virou, eu apertei o botão do foda-se e vou ser feliz. Tá certo. E aí, enfim, todos sabiam. O pessoal da gravadora me tratavam com muito carinho, com muito respeito, mas todos sabiam. E às vezes rolava aquele papo assim, ai, que desperdício. Isso nunca me ofendeu, tá? Até a irmã dela, que estava solteira na época, que morava com ela, falava, ai, amigo, que desperdício. Ela mesma falava, amigo, que desperdício, você é um desperdício tão lindo e tal. Aí eu brincava, falava, amiga, é um desperdício para as mulheres, mas o outro lado... Tá ganhando, tá? Então, sabe quando você leva na brincadeira? Eu não vi aquilo como, tipo assim, ai, uma coisa assim, homofóbica, preconceituosa. Negativa. Não, né? A pessoa falando com respeito, né? Assim, eu não vi, eu vi, muito pelo contrário, eu vi como um elogio, né? E aí eu lembro que a gente sempre juntos, com, né, aquela coisa toda, saímos para almoçar, jantar. Quando tinha festas, o Bruno, o esposo dela, sempre foi muito querido comigo, falava assim... 3 Brunos, né? A Bruna, o marido e o Bruno. É o BBB. É o BBB, pois é. E aí o Benjamin, o filho dela, uma gracinha de criança que eu vi crescer, sabe? Um carinho enorme. Quando ela ficou grávida da segunda filha, eu fui uma das primeiras pessoas que ela contou, amigo, tô grávida, não conta pra ninguém. Então, assim... eu não era um colega dela, eu era um amigo mesmo, sabe? Tipo, meu filho adorava ela. Quando eu ia na casa dela, ela, amigo, o que você quer comer? Vou preparar um cardápio especial pra você. Na verdade, assim, quem fazia eram as secretárias dela. E isso é mais um fator que me chamava muita atenção. Porque ela tratava muito bem as funcionárias. Eu sou o tipo da pessoa, Luiz, que assim, você pode ser muito bacana comigo. Mas se a gente vai no restaurante e você trata um garçom mal... Quem é legal com você, mas não é legal com o garçom, não é uma pessoa legal. Exatamente. Então eu observo muitas atitudes. Não é honesto. Eu penso assim não é também, consequente. Você não pode confiar. Eu me apego com coisas que as pessoas fazem com outras pessoas. Eu falo, putz, se fez ali, mas não é tão legal, né? Exatamente. E aí, por ela ter esse carinho com as funcionárias, fazia stories. E quando eu ia lá, a gente almoçava, sentava todo mundo junto na mesa, legal. Comendo junto. Isso era muito bacana. Eu admirava muito isso nela, muito mesmo. Uma pessoa muito humana, muito querida, né? Enfim. E a gente sempre teve uma relação muito boa. Até que eu resolvo fechar o ciclo, né? Da maquiagem. A gente conversava às vezes sobre problemas pessoais. Quantas vezes eu já desabafei, já chorei com ela, já liguei pra ela chorando de madrugada, amiga, não tô bem e tal. Ela, o que foi? Preocupada, né? E a gente desabafava muito um com o outro, né? Enfim. E aí até que um dia, eu sabia que um dia eu ia fechar esse ciclo da maquiagem. Eu sempre conversei até isso com ela. Eu falava, uma hora eu vou voltar pro meu sonho, que é a comunicação, né? Eu quero ser apresentador, enfim. E eu vou batalhar por isso. Quando eu decidi ser maquiador, eu fiz a faculdade, me formei. Então, tudo que eu procuro fazer, eu falo assim, eu quero fazer e eu quero me dedicar e fazer o melhor possível. Eu não cozinho, mas eu acho que se eu cozinhasse... Eu ia querer ser o melhor, né? O chefe de cozinha, sabe? Mas eu não sei... Eu sei ferver a água e fazer um ovo cozido. Mas com isso já é suficiente. Porque o ovo mesmo, a gema sempre estoura. É um desastre. Né? E aí, eu lembro que a gente conversava muito sobre isso e tal. Teve uma vez, um episódio, que me chamou a atenção, mas depois eu falei assim, não levei aquilo pro coração. Eu tenho uma grande amiga, que é um anjo na minha vida, que é Simone. Simone, um beijo pra você. Que é amiga, irmã, mãe, é tudo pra mim. A Simone, ela é um bandista e a gente sempre conversou muito sobre essas questões da fé, né? Porque da Simone, fé, da energia. Ela é um bandista, mas ela vai na missa, ela vai no culto, né? Ela fala, Deus é um só. E eu sempre peguei muito isso pra mim. E a Simone teve um tumor benigno. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu tava com ela, eu tava na casa dela um dia, e eu comecei a chorar, e ela falou, o que foi, amigo? Ela viu meu desespero, e aí eu falei, por favor, ora por ela, pede a Deus por ela. É uma das mulheres mais importantes da minha vida. A Simone significa muito pra mim.
Aí ela falou assim, ela conhece Jesus, amigo? Quando ela falou aquilo, porque assim, se eu peço pra você orar por alguém ou rezar por alguém, essa pessoa pode até não acreditar em Deus. Sim. Eu vou rezar, sabe? Eu vou orar. Foi estranho esse comentário, você me fez pensar agora com isso. Ela conhece Jesus. E aí, ali eu comecei a entender E se não conhecesse, ela não é filha de Deus? Aí ela podia morrer? Né? Eu fiquei... Estranho. Mas eu falei assim, muito mais, aí minha resposta foi, muito mais do que muitas cantoras que se dizem suas amigas, que dividem os altares de igreja com você. Pessoas que já te humilharam, né? Que eu sei da história, sabe? Que já tentaram crescer em cima de você. Pessoas oportunistas. Ela conhece de verdade o Jesus que eu conheço, o Jesus que eu acredito. Que ama ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então aí você já sentiu uma certa arrogância, uma certa... né? Foi a primeira decepção, Tá. né? Mas aí ela foi falando, não, amigo, não foi isso que eu quis dizer e tal. Que às vezes enfim. a gente mal entende, é um jeito de falar, a pessoa não pensou do... Ela falou assim, eu quis dizer assim, se ela não conhece Jesus, pra gente levar lá na igreja e tal. E isso não tem nenhum mal nisso. Sim, tá Ok, certo. beleza. E aí... Beleza, eu sei que, graças a Deus, a Simone hoje está curada, fez a cirurgia, está curada. Que bom. Amo demais a Simone. E aí, gente... você tá agora com essa dor. Na verdade, eu tô vendo você e eu percebi que você fala sobre ela com muito carinho. Você fala com o amor de Bruna Carla e com uma coisa de calor mesmo, sabe? De carinho. E de carinho honesto. Por mais que você ficou decepcionado e tudo. Mas eu sinto que você tá com pena. Você tá com dor. O que acontece? Eu não posso falar... eu tô falando o que eu vivi com ela. Ela era maravilhosa comigo. Mas você tá triste. Sim, me entristeceu. Você tá decepcionado com isso. Muito, muito. As pessoas perguntam. Meu filho falou, pai, nunca mais você vai ser amigo dessa mulher. Pelo amor de Deus. Porque o que aconteceu? A internet, os juízes da internet, eles vêm do tipo assim... Eu tenho recebido muito apoio, tá, gente? Que isso fique bem claro aqui. Não é só a galera do mal também, Não, assim, né? vamos supor assim, de 100 mensagens que eu recebo no direct, 90, assim, apoiando, e muitos cristãos que falam pra mim, olha, sou pastor, sou cristão, não recebo esse tipo de... Porque não é isso que Deus fala, tá? A religiosidade está contaminando, as pessoas estão doentes, as pessoas estão matando em nome de Deus, e espalhando ódio em nome de Deus. Tem uma coisa que é fé e outra coisa é fanatismo de fé. Exatamente. Tá? Eu tenho amigos ateus que não falam, eu acredito na força do universo. E eu vejo Deus nessa pessoa. Exato. Então, pelo caráter, pelo que ela é, pelo que ela pratica, né? Fanatismo é outra coisa. Exatamente. E eu lembro que quando viralizou esse vídeo, que foi a questão do não cantar no casamento do amigo, eu lembro exatamente como que rolou esse papo. Eu estava na casa dela, morava no Rio de Janeiro ainda, ela falou assim, amigo, ela conheceu até ex-namorado meu, tá? E ela falou assim, eu tava solteiro na época, tava meio que tipo assim, tô na pista, aproveitando. E ela falou assim, amigo, você não tem vontade de casar? De formar uma família e tal? Eu falei, bom, filho eu não pretendo ter mais, porque eu já tenho Pedro, fui pai muito novo, e o Pedro já vale por 10. Então não pretendo ter mais filhos. Agora, casar sim, e eu quero casar. Eu falei, eu já morei junto, né? Nunca casei de oficializar no papel. Mas tenho vontade, sim. Com a pessoa certa, obviamente. E aí ela falou assim, eu lembro que eu falei assim, eu quero casar no Castelo de Itaipava, eu quero um casamento de milhões. É isso. Castelo de Itaipava, eu queria um show da Ivete no meu casamento, Glória Groove, eu quero... Só isso? Eu quero samba, eu quero rainha de bateria, meu amor, eu quero funk. Tem que ser eu ainda até brinquei com ela, falei assim, olha, eu quero... Né? Tem que ter um carro da polícia na porta. Aqui tem que ter uma confusão, gente. Senão não é festa. Toda festa tem que ter uma treta. Mas você sabe o que é? O casamento bom, pelo menos no meu país, fala, o casamento bom é aquele que vai ter briga no casamento. Claro! Tem que ter. Aquele casamento vai render. Vai render. Senão depois desanda. Exatamente. E aí eu falei isso com ela e ela ria. E aí eu falei assim, e aí, amiga? Vai ser um momento muito especial da minha vida que eu quero que você esteja junto comigo. Falei assim, você estando lá, você canta uma música. Não foi assim, por favor, cante no meu casamento. Claro. Até porque quem me conhece sabe que no meu casamento não vai ficar muito legal louvor, né? A gente quer dançar até o chão. A gente quer quebrar, entendeu? Eu já tô ficando com vontade de ir nesse casamento. Tá sendo muito bem. Penetra lá, vamos lá. Não, eu vou convidar você. Gente, essa lista tá aumentando. Todo dia aumenta. E aí, o que aconteceu? Eu virei pra ela e falei isso. Aí ela falou assim pra mim, que eu super entendi. Né? Ela faz parte de um sistema.
o mercado gospel. É um sistema religioso, né? Que tem regras. Que tem regras. E ela falou assim, amigo, cantar é meio complicado, né? Porque uma vez ela cantou uma música com Preta Gil, Evidências, que é uma música linda, romântica. E os conservadores foram pra cima dela com tudo. Cara, que loucura. Você viu que coisa fanatismo, louca. é Se fanatismo. ela tivesse cantado uma música, sei lá, falando palavrões, tipo, né? Sim. Hoje eu não Sem vou dar dar, hoje eu vou sentadinha distribuir. aí e tal. Né? Senta aqui, quica. Ok. Cara. Mas Evidências é quase um hino de amor, né, amor? É. E aí eu falei assim, caramba, aquilo... E eu vi que ela ficou muito mal na época, e eu dei todo o apoio pra ela. E ela falou assim, cantar você sabe que é meio complicado. Então eu falei assim, não tem problema, mas assim, eu quero pelo menos que você vá. Eu quero compartilhar esse momento com as pessoas que eu amo. Meus amigos, minha família. Você é minha amiga, você faz parte, eu tenho você como família. Porque eram essas declarações. Quando ela postava de aniversário, amigo, irmão, minha família te ama, você faz parte da nossa família. E assim era com a minha família também com ela. Minha família sempre teve muito amor e carinho por ela. Aliás, eu vi umas mensagens que ela te mandava no WhatsApp que realmente é o que você está relatando. Te amo, meu irmão. Esse vídeo que viralizou, será que a gente pode dar uma olhada, produção? Tem como? Só pra gente entender. Vamos colocar ele? O fone aqui pra gente... Vamos colocar ele Será agora que vai para ver dar? um Só pouco. pra quem tá em casa. Ah, é isso aí, ó. Não tá saindo aqui não, produção. Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei pra ele e fui bem sincera. E eu disse assim, quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim, você sabe que não é isso que eu tô perguntando. Eu tô falando de um amigo homossexual. Que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim, você sabe que não é isso que eu tô falando. Eu falei, pois é. O dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é libertação. O que Deus tem para sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. Foi o que eu disse para o meu amigo. Eu disse, amigo, o que Deus sonhou para você não foi isso, você me perdoa. Lá no julgamento, quando o Senhor Jesus voltar e quando você estiver, que não vai estar, eu falei pra ele, lá você vai dizer assim, poxa, a Bruna andou comigo. Poxa vida, ela sabia que eu estava errado, que o caminho que eu estava escolhendo era de morte, e de morte eterna. Era um caminho, eu chego a ficar, sabe, emocionada, porque se as pessoas entendessem que se a gente abrir a nossa boca pra dizer, Karina, que você não vai pro céu. Gente, é morte eterna, é inferno. Você já imaginou viver uma condenação eterna? Não tem mais solução, acabou? É pra sempre que você vai estar ali vivendo aquele terrível, sabe? Naquele lugar horroroso. Só quando eu digo pra elas, teve um amigo que me perguntou. Ah, entendi. Caramba, que doideira. Mas isso aí pra você, quando você recebeu esse vídeo, que alguém deve ter te marcado alguma coisa. Não, marcado não. Assim, todos os sites O fone ferveu, marcavam com o arroba certeza. dela e o meu. Assim, Nossa. todos os sites fofoca. Agora, Mas só pra eu concluir, essa conversa que ela falou, que não foi dessa maneira, porque eu lembro quando ela falou realmente isso pra mim. Amigo, eu ainda sonho que você vai casar com uma mulher cheia do poder de Deus. Eu vejo você ministrando numa igreja. Com mais 3 filhos. Aí eu fiquei, oi? Né? E aí eu perguntei assim, o que é uma mulher cheia do poder de Deus? Flor de lis? Não, porque até uns anos atrás, vocês botavam Flor de Lis, você e toda a sua gravadora, como Madre Teresa do gospel. E eu entrevistei o filho da Flor de Lis, foi um dos primeiros que me deu entrevista. E é assim, eu tive acesso ao processo lá com a delegada. a informação de primeira mão. Rituais, assim, macabros. Caramba. Tráfico de crianças. A gente tá falando de tráfico de crianças que foram vendidas pro exterior. Caramba, bicho. Mas eu nunca comprei essa história, porque é humanamente impossível um casal, eu não sei se vocês têm filhos, mas eu tenho um. Eu não. Eu com um só, às vezes eu surto. Casal, um homem e uma mulher dá conta de 56 filhos dentro de uma casa. A gente não tá falando de uma instituição. É uma casa normal. É uma casa. Nossa. Entendeu? E a mulher ainda é cantora gospel, pastora, missionária e virou deputada. Bolsonarista. Nossa. Né? Enfim. E aí, eu falei pra ela, engraçado, Deus fala tanto com vocês, Deus não alertou vocês sobre essa mulher, não?
Porque você, inclusive, cantou até no enterro dela. Ele é irônico. Gente, é o que eu falo. Pessoal, Nunca cuidado. subestime um viado. Não subestime um viado. Beleza. E aí ela falou assim, credo, amigo. Eu falei assim, não, tô sendo realista. Virei pra ela e falei assim, com essas palavras, vou olhar pra câmera. Bruna, quando você pedir a Deus uma pessoa especial na minha vida, pede um varão. Porque eu gosto de rola, amiga. Eu gosto de homem. Eu gosto da guerra de espada. Você tá entendendo? Ela começou a rir e falou assim, amigo, você não tem juízo. E ali morreu o assunto. Beleza. Eu fechei o ciclo da maquiagem, né? E ela falava, ela lamentava, amigo, meu Deus do céu, eu não consigo achar maquiador que eu me apaixono como você, seu trabalho é único e tal, não sei o quê. Lancei o talk show, né? Que foi um sucesso, um estouro com a entrevista do Thiago Martins, e aí vieram várias tretas polêmicas. O suco da Teve a perguntar agora sobre tem uma que a gente muitas. ficou sabendo, né? E aí a Band me contratou, fiquei contratado pela Band quase 2 anos, apresentando um quadro de fofocas sobre celebridades. Nesse meio tempo, a gente deu uma afastada, mas não é uma afastada do tipo assim, deixou de se falar. Vira e mexe, mandava mensagem, né, tudo, enfim. E aí veio a pandemia, eu mudei pra São Paulo, tô morando em São Paulo tem 1 ano, né, mas a gente sempre se falando, até com ela, com a esposa, a gente se seguia nas redes sociais, enfim. Normal. A Simone que eu citei aqui é minha amiga, mora em Petrópolis, a gente pode ficar 5 meses sem se falar, mas quando a gente se vê, parece que eu tive com ela ontem. Amizade é isso. Né? E aí, beleza. Há uns 3 meses atrás, a madrasta dela saiu atacando ela nas redes sociais, dizendo que ela dava uma pensão miserável pro pai, uma coisa horrorosa. E eu, sabendo da história, sabendo que ela sempre ajudou muito o pai e a família, eu saí em defesa dela, né? Falei, não, porque as pessoas me perguntavam. Por saberem da nossa amizade, da nossa relação, o que você achou Falei, não, gente, ela sempre ajudou o pai, ela paga a pensão do filho do pai dela, o pai dela tem que agradecer até pra não ser preso, ela sempre ajudou a família, ela sempre ajudou a irmã que mora com ela, né? Ela casou e levou a irmã, né? Então acaba que o casal perde a intimidade. Claro. Né? E, enfim, e ela com todo carinho, então eu falei assim, não a história procede. não é, né? E saí em defesa e não me arrependo. Porque eu defendi o que eu vi, o que eu presenciei. Você falou a verdade, tá? Não me arrependo. Perfeito. Se tivesse que voltar lá atrás, faria a mesma coisa. Bruno, será que ela iria te defender? Acredito que não. Hoje você acredita que não? Hoje eu vejo que essa galera não dá a cara pra bater pelo outro. Eles veem o circo pegar fogo, mas eles se afastam porque não pode ter escândalo pro evangelho. E você não acha que também isso justamente tem a ver não tanto com a personalidade da própria Bruna Carla, que ela não gosta tanto de você, ou gosta menos por aí, ou que ela não é uma pessoa legal, e sim com esse círculo que acaba dominando, porque ela vai ser criticada. Se ela depois vai falar outra coisa, se ela falar, por exemplo, não, claro, eu iria cantar, ela vai ser massacrada pelo próprio círculo, que também, desculpa, mas tá dando de comer pra ela, né? Além da fé, tá? Vamos combinar que é uma indústria. Não, é um comércio. Não adianta dizer que é pro reino, Gênio. Pro reino. Não é. Não é pro reino, amor. É pro reino do Pix na sua conta. Entendeu? Porque assim, as pessoas pegam determinados versículos da Bíblia pra querer atacar o outro. Mas assim, na Bíblia também fala, dê de graça o que de graça recebeu. Então ela era pra cantar de graça. Ela cobra 40 mil pra cantar numa igreja. Eu acho que o jeito também de falar no vídeo... Então assim, eu lembro que eu vi uma vez uma entrevista com Marília Gabriela, com Cazuza, que eu estudo muito, sabe? É uma referência pra mim ela. E o Cazuza, ele fala numa letra de uma música dele, né? A tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. E eu comecei a ver isso. Só que assim, eu não via isso nela. Eu sempre achei ela muito humana, muito coração e tal. E quando eu vi aquele vídeo, me assustou. Mas é que eu percebi que esse vídeo tem uma falta de consequência. Por quê? A Bruna Teve partes Carla... piores, tá? Teve partes bem piores. Porque ela tá dizendo o seguinte. Ela diz que... ela fala que nós somos um plano de Satanás aqui na Terra. Então, mas ao mesmo tempo ela era tua amiga. Ela ia pra tua casa, você entrava pra casa dela, você era da família, ela te levava pra igreja também pra você compartilhar. Então eu sinto uma falta de consequência, na verdade, nisso. Concorda comigo? Não, sabe? Não... Como que não dá pra entender. Então, se você acha que realmente, se ela realmente acha tudo isso, ela não podia ter sido inicialmente tua amiga. Eu lembro que uma vez eu conversei com ela sobre a questão da religião, aí não foi nem a questão da sexualidade. E aí eu falei assim, eu acho um absurdo quando um cristão fala que a pessoa do candomblé, um macumbeiro, não vai pro céu. Aí ela virou pra mim e falou assim, amigo, a gente vai se surpreender muito. Não existe isso. A gente vai ninguém sabe quem vai e que... Sabe, não existe. Primeiro que eu, como pai...
Eu amo meu filho demais, Davi. Demais, demais. Então, meu filho pode aprontar o que for. Eu jamais jogarei meu filho no inferno. Uhum. E o amor de Deus por nós, que somos criaturas e filhos dele, que todos nós somos filhos de Deus, eu não acredito nesse Deus opressor, nesse Deus de ódio, nesse Deus da arminha, que lança as pessoas no inferno. Eu não acredito. Eu concordo com você nisso. Eu também não tenho, Sabe, não eu tenho não essa acredito. opinião. E eu peço desculpas às pessoas que têm outra fé, outra opinião. Eu sou cristã ortodoxa, eu gosto muito de espiritismo também. Já transitei por várias culturas e várias religiões por curiosidade, para conhecer também. Candomblé eu já vi, mas uma coisa para as matérias de televisão. Mas o Banda eu já também vi bastante. E eu realmente vejo que eu não acredito que existe isso, mas eu peço desculpas para quem tem outra opinião. A gente tem uns áudios, né? Tem, mas assim, depois desse vídeo, você chegou a falar com ela? Então, tem antes áudio, né? dos áudios, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu tinha acabado de fazer uma entrevista com a Li Martins, do Ruge, e eu cheguei em casa, né? E aí... Só pipocando as notícias. Eu abri meu né? celular, eu tô vendo meu Instagram sendo marcado em tudo quanto é site de fofoca. Nossa. E eu não tô entendendo. Só que nesse meio tempo, tinham ligações dos meus irmãos, meu filho, família, amigos. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. Nesse meio tempo, um amigo meu do Texas, o Felipe, ele entrou em contato comigo e falou assim, Bruno, tá tudo bem? Eu falei, sim, eu acho que sim. O que houve? Não, assim, tá. Eu acho que sim. Por quê? Aí ele virou e falou assim, você viu o vídeo da Bruna? Na hora, eu não me liguei. Eu falei assim, qual Bruna? A Bruna Carla. Ela tá falando de você. Nossa. Aí eu falei assim, tá falando o quê de mim? Amigo, eu sei do carinho que você tem por ela, eu sei da amizade que vocês tinham. Ela não cita o seu nome, mas assim, ficou claro ali que ela está falando de você. Porque não precisa falar, eu não preciso contar a sua história. Uhum. Eu posso contar a sua história sem citar seu nome. Verdade. Quem conhece vai saber quem é você. É, verdade. Então, assim, os seguidores que me seguem e seguem ela, na mesma hora mataram a charada. Na mesma hora. Tanto que começaram a marcar. E aí, o que aconteceu? Se viralizou. Quando eu olhei o vídeo, eu fiquei em choque pelas palavras. E aí eu falei assim, não, peraí, gente. Pode estar editado isso aí, né? Assisti 1, 2, 3 vezes. Eu quero ver. Aí eu fui lá na entrevista para poder ver de onde começa essa entrevista, né? Esse assunto, essa assunto, pauta, sim. né? E aí começa falando sobre ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe. É tipo mamadeira de piroca. Não existe isso. Ideologia de gênero. Ser gay, ser trans, ser travesti, lésbica, não é uma escolha. A gente nasce. A gente nasce. Escolher, você escolhe a roupa. Você escolheu botar um vestido preto. Você escolheu usar esse batom lindo que você sabe. Agora, você nasceu com o olho azul. Você não escolheu ter o olho azul. Uhum. Você escolheu essa camisa Sim. preta, esse relógio. Isso é uma escolha. Eu escolhi botar essa jaqueta pra ver. Aqui está com vocês. Botar essa bandana, que é minha marca. Uhum. É sobre isso. Isso é uma escolha. Agora, escolher ser gay, não, ninguém escolhe. Você nasce. Muitas pessoas lutam contra, casam, formam famílias, vivem, às vezes, uma vida dupla. Conheço pessoas até desse meio que vivem muito uma vida assim, cantores, que até apoiaram ela. Eu vi em comentários, é isso aí, Bruno, estamos com você. Gente, o cantor, casado e queima rosca. Nossa. Entendeu? Opa, eu já tô querendo saber quem que é. Eu tenho Pois é. suspeitas, mas tô querendo saber. Mas é mais conhecido na bolha do meio gospel. Ah, né? ok, perfeito. Beleza. Que é gospel ainda. É gospel. Ainda tem esse agravante. Né? Olha que hipocrisia isso. É hipocrisia. Mas é tão ridículo, é tão assim, desumano, porque assim, ela sabe disso, a gente conversava sobre isso. Essas cantoras, a maioria delas tem filhos gays. Ela tinha uma cantora amiga que perdeu um filho que era gay, e hoje o outro filho dela tá nos Estados Unidos fazendo show de drag. Então, assim, os pastores, muita todos hipocrisia. eles que são contra, que batem, têm filhos gays. Entendeu? Muitos abraçam. Eu não estou generalizando, é o que eu tô falando. Eu posso, a definição que eu posso dar para vocês aqui é o seguinte: saibam separar. A gente não pode pegar falas como essa e colocar todo mundo num pote. Existem cristãos com Cristo que vivem o amor, sabe, de Jesus e transmitem esse amor. E existem cristãos sem Cristo. Se a gente for parar para pensar, depois desse acontecimento todo,
o reverendo Caio Fábio até falou para mim, filho, lê Mateus, Marcos, Lucas e João, que é onde está Jesus. Não lê Paulo, não lê Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento, que é a história de Jesus. E o que Jesus fala sobre homossexualidade? Absolutamente nada. Quem que Jesus condenou? Ninguém. Sabe quem Jesus criticou? Os fariseus, os sacerdotes, que se diziam homens de Deus e que crucificaram Cristo. Uhum. Que hoje, se ele estivesse aqui, ele estaria, com certeza, numa parada LGBTQIAP+, no movimento contra o racismo. Ele ia ser morto por essa liderança tóxica em nome de Jesus. E isso é muito perigoso. É perigoso porque a gente volta ao mesmo... Um discurso desse gera gatilho, leva as pessoas ao suicídio. É poder. É poder de informação, é poder sobre também a psique das pessoas, sabe? É poder de convencimento. E isso é muito perigoso, porque praticamente criam exércitos, né? Sim. E isso, né, é complicado porque perde também realmente o foco do que é a fé de verdade, o que é amor a Deus de verdade. E vira uma normativa. Regras normativas. E também condenação. Condenação, fala? Condenação. Sim. Condenação. Então, eu, pelo menos, vejo isso negativo. Eu concordo em número grau com você que tem que existir o amor ao Jesus, amor a Deus, ou como você quiser chamar isso, ao universo, à energia, ao Criador, sim, ao que for, mas tem que existir amor. Agora, a partir do momento quando começa a se criar ódio, começa a se criar raiva, agressividade, isso vai completamente fora de qualquer fé e do conceito de amor. E você sabe, bom, você tocou no assunto sobre os áudios que a gente queria ver. Eu queria saber se ela, assim, se você ligou, como é que foi, tipo... Não, quando eu vi, eu não acreditei, e aí foi quando eu fui ver, e ela fala coisas mais pesadas até do que vocês mostraram ali, dizendo que nós somos... Isso é um plano de Satanás para destruir as nossas famílias e tal. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem um exemplo lindo aí do Paulo Gustavo com o Thales, que tiveram 2 filhos lindos, formaram a família, e eu, né, assim, eu vou ter minha família com o Felipe, enfim, que é o meu noivo, e a gente vai casar, a gente vai oficializar. E vamos na festa, hein, Lola? Vocês já estão convidados, tá registrado aqui. E você também tem filho? E eu tenho meu filho que tem um carinho absurdo pelo Felipe, respeita. Legal. Não tem um dia que ele fale, meu filho mora no Rio, né, em Niterói, e fala, pai, tá tudo bem com o Felipe, manda um beijo pra ele, sabe? Eles se dão super bem. E é isso, gente, o respeito e o amor, né? E quando eu vi aquilo tudo, me assustou de uma forma, principalmente... que eu sempre critiquei muito aquelas pessoas que ficam assim, falando de um jeito que parece que tá tendo um orgasmo, né? Quando canta, que ninguém fala assim, gente. A pessoa não tem momento de ira, de gritar, de berrar, de soltar um puta que pariu de vez em quando? Pelo amor de Deus, né? Eu solto vários. Eu solto vários, vai por mim. Eu solto toda hora. Eu já acordo no Espírito Santo e falo um puta que pariu, uma delícia. Depois eu dou glória a Deus. E é sobre isso. E aí... eu falei assim, e aí quando ela fala daquele jeito, usando a Bíblia num discurso de ódio, em nome de um Deus que não existe, um Deus ditador, sabe? Usando a Bíblia de uma maneira, amigo, me perdoa, e muito clara, falando que nós somos planos de Satanás aqui na Terra, e que Jesus vai voltar, e ele não vai estar lá, e ele vai saber, ele vai estar no inferno, na morte eterna, e vai falar, caramba, eu caminhei com a Bruna e tal. Isso é um absurdo. Cara, falou isso é uma prepotência. Essa parte que não tá no vídeo. Nossa, é pesado. Exatamente. Não tem como. Não, isso chegou a passar até no Mas vídeo. que estranho, da onde surge? Não cabe na Não, minha aí cabeça. eu te pergunto, você é subdeus aqui na Terra? Você tem a chave do céu? Secretária. Eu quero entender a parte onde Jesus entregou. Do síndico do a síndica, deve ser síndica, zeladora, não é possível. A chave aqui, você toma conta. Então eu fiquei tão indignado, eu chorei, mas ao mesmo tempo foi um mix de dor, ira, que a Simone sempre fala pra mim, você tem 2 problemas dos 7 pecados capitais. Você tem a vaidade, mas a sua vaidade você controla. O seu ego, o ego não te domina. Agora, a sua ira te cega. E eu tento controlar a minha ira. Então, naquele momento que eu vi, que viralizou, a minha assessoria entrou em contato com a produção da Karina Bach e não tivemos resposta. Obviamente que não, porque a Karina vem com um discurso totalmente distorcido também. Hoje ela critica o passado dela, enfim, e
tá se juntando Como com assim as criticar o piores. passado dela? Porque qual que é o passado que ela Porque critica? posou nua. E qual o problema de ter posado nua, sabe? Eu posei também, Eu não acho critico, que, não. exatamente. E qual o problema? É crime? Não. Eu entrevistei o Frota falou, é por isso que eu gosto de pessoas transparentes. O Frota é muito O Frota falou transparente. pra mim, olha, fiz filme pornô, fotografei Ele fala- beijando vários homens. Qual Ele é crime muito que- transparente. Qual o crime que eu cometi? Nenhum. Uhum. Mas a gente vive numa sociedade hipócrita. Hipócrita. E a Karina, ela, nessa vibe, né, tá se juntando com as piores pessoas desse meio, as mais trevosas. Eu já imaginava que ela não ia dar direito de resposta, né? Porque ela tá muita santidade. Uma Eles pessoa que não apoiava, responderam, que saía eles- até de musa na parada gay. É muito louco isso, né? Mas beleza. Mas eles não responderam da produção da Karina, tipo, Não. nada, nem Não, nada. teve tipo... uma que trabalhou até que mandou um WhatsApp, um e-mail, se eu não me engano, pra minha assessora, pedindo desculpas por não poder fazer nada. Nossa. É. Nossa, que pena. Até Ah, foi Você foi vê bricado o mesmo. antiprofissionalismo dela, né? Foi boicotado. Ela não deu Você certo vê. como atriz, entendeu? E já tá sendo péssima como comunicadora. A Karina Falei, tô leve, é isso aí. E aí, o que aconteceu? E aí, quando eu comecei a entender aquele rolê todo, nesse meio tempo, a Bruna começa a me ligar. Ah, ela começou a te ligar. Ela começou a me ligar. E o Felipe estava do meu lado. Aham. Felipe, que é meu namorado. Aham. Porque ele só Que vai aí ser vai meu tá- marido Só depois, depois da data. É, isso aí. da aliança de milhões, É isso. Felipe. Viu, Felipe? O casamento e a bênção dos pastores. Reverendo É Caio isso. Fábio, se Deus quiser, e tem um outro pastor também que a gente dá pra ele fazer o nosso casamento, que é um querido também. É um pastor hétero, não é um pastor de igreja inclusiva, porque eu acho que igreja tem que ser pra todos. É, né? isso mesmo. Jesus é pra todos, enfim. Mas a gente tem recebido apoio também de muitas igrejas inclusivas que são maravilhosas, pessoas maravilosas. Eu tenho recebido apoio de tudo quanto é lugar. De pai de santo, de pastores, E tem também o nosso missionários. apoio, viu? É, e Viu, também. nosso? Isso Mas é você tava maravilhoso. contando... E quando com ela todos. começou a ligar, ele falou É. assim, você não vai atender? Eu falei assim, não vou atender, porque você sabe que o meu pavio é curto. O pau vai torar. Vai dar, é. E foi quando ela mandou os áudios. E quem manda o WhatsApp pra mim, né, sabe que aparece, que eu vejo, que eu ouvi. Ela viu que eu vi e tentou argumentar. Como ela viu que eu não respondi, ela foi até o Felipe. E aí o Felipe, né, que é meu noivo, falou pra ela, olha, o Felipe é teólogo, formado, fez faculdade, estudou anos e anos de teologia. Hoje ele é escritor. Ele foi um pastor, mas abriu mão do título pastoral. Hoje ele é teólogo e escritor e dá palestras. E ele falou, estude mais a Bíblia. Existem várias versões, né? Foi mudada no século XIII, né? Existe uma política muito por trás disso. Então estude mais. E a resposta dela foi que ela amava muito a gente, que ela amava muito ele, né? Mas que ela não precisava estudar a Bíblia, porque ela lia a Bíblia. A gente tem esse áudio? É esse mesmo que nós temos aí? Não, o áudio Não. que tem é o que ela, acho que é o que ela mandou ali. Ah, vamos ver. Tem que escutar aqui, né? Oi, amigo, tudo bem? Tô te mandando essa mensagem. Mandei mensagem pro Felipe também. Bem, meu amigo, eu dei essa entrevista tem um tempo atrás, nem foi agora. E em nenhum momento eu quis expor a nossa amizade. E, na verdade, eu nem falei o seu nome. O que eu quero te dizer, Bruno, é que você sabe que eu sempre te amei e vou continuar te amando muito. Você é meu amigo. E nas amizades, a gente sempre respeita a escolha de cada um e a vida de cada um. E eu sempre te respeitei, amigo. Continuo te respeitando. E continuo respeitando a sua decisão. E vou continuar te amando. Com toda a força que é em mim. Você me conhece, Bruno. Você não precisa que ninguém fale de mim para você. Você sabe que se você andou comigo. Se você perguntar para Deus, você sabe quem eu sou? Nunca na minha vida eu fui homofóbica, nunca. E você sabe disso. Eu sempre te amei, sempre tive a alegria de estar do teu lado, de sair com você pra gente lanchar ali, ter você nas minhas festas, nas minhas reuniões. Ter você por perto, sempre amei, mesmo sabendo da sua decisão. O que foi falado ali, amigo, foi a questão de concordar. Se eu concordo, e eu conversei isso com você, com toda a paz do meu coração, eu te digo mais uma vez,
eu concordar realmente, eu não vou viver mais a palavra de Deus que eu acredito. Então eu quero que você receba o meu abraço, todo o meu amor. Eu não quis em nenhum momento te ofender, nem ferir ninguém, sabe? Em nenhum momento eu quis ferir, eu falei com muito amor contra a prática e respeitando a decisão. Eu não posso concordar, amigo, com a decisão. Concordar, sabe? Isso tá fora das minhas possibilidades, porque eu acredito na palavra. E eu preciso viver o que o Evangelho da palavra de Deus diz para mim. Renúncia, sacrifício, viver não mais a nossa vontade, mas a vontade de Cristo. Então, com todo o amor do meu coração, eu quero que você saiba que você é muito amado, você e o Felipe, pela minha família. Sabe, você me conhece, você andou comigo e você sabe quem eu sou. Então, antes de qualquer coisa, essa entrevista que foi dada há muito tempo e que agora as pessoas estão colocando no ar, e eu estou sendo chicoteada e crucificada, chamada de homofóbica, por um posicionamento que eu sempre tive e você sempre soube. Eu sempre tratei os homossexuais com muito amor e com muito carinho, você sabe disso. Nunca tirei do meu ciclo de amizade, jamais, sabe? Nunca. Nunca, amigo, nunca. A gente continua sendo amigo, respeitando a sua decisão, só não concordando com ela, mas respeitando. Assim como a gente toma rumos na vida que nem sempre em outras áreas que a gente não concorda, mas continua amando e respeitando, sabe? É isso, eu não tenho muito o que falar. Só te dizer que eu não gostaria que você deixasse de me amar e que você não deixasse de ser meu amigo, porque eu te amo. É isso. Longo, né? Eu perdi a conta quantas vezes foi dita a palavra amor, te amo e eu te amo. É tanta vontade de convencer, desculpe, eu posso estar muito enganada, mas é tanta vontade de convencer que eu te amo e tudo, que já chega a ser até um pouco cansativo e falso. Tá? Isso totalmente. Por um lado. Porque uma pessoa não precisa ficar convencendo, porque se realmente uma pessoa te ama, se realmente não precisa ficar te convencendo e tratar de colocar isso na tua cabeça já praticamente. Isso por um lado. Por outro lado, tem chance de vocês se reconciliarem, sei lá, Davi conversar com você e falar, mano, fiz merda, não sei. Existe essa possibilidade? Você nem pensa nisso, fala, não, velho, não tem. O que ela fez foi realmente uma coisa... Então, Luiz, a questão de retomar a amizade, eu acho assim, o cristal quando ele quebra, por mais que você colhe as peças, já foi quebrado. Nunca mais é a mesma coisa. Né? Então, assim, ali eu vi uma atitude muito covarde. Porque é muito fácil você vir em rede nacional falar que os gays são plano de Satanás, que vão para o inferno, que isso, que é pecado, que é morte eterna, que o amigo vai para o inferno, que caminhou com ela e ela vai subir, né? Agora, ver nos bastidores, ligar, mandar o WhatsApp, vem se desculpar em público. Não, tá certo. Vem pedir desculpa à classe LGBTQIAP+, que se ofendeu, porque isso não machucou só a mim. Isso feriu a minha família. Isso feriu famílias no Brasil que têm filhos gays, lésbicas, trans, entende? Então é muito fácil eu ir num programa de televisão, num podcast, rádio, e aí eu massacro você. Eu te amo, amiga, mas você vai pro inferno de uma maneira doce, né? E depois vem nos bastidores, por quê? Ela é uma cantora do meio gospel. Eu sou um comunicador, youtuber, apresentador, uma figura pública. Então ela sabe que... Isso vai ter uma repercussão. Isso ia ter uma repercussão. E claramente repercussão em todo o teu núcleo. Não, pra mim ali foi claro que, tipo assim, ela quis tentar abafar, amenizar a situação pra eu não me pronunciar, porque antes, na hora que ela começou a me ligar, já estavam entrando em contato comigo. Nossa, imagino. Vários sites de fofoca já estavam entrando em contato comigo. Imprensa. E aí eu falei assim, não, eu vou falar sim, com certeza eu vou falar. E aí, o que rolou depois disso?
a banda do gospel, né, do mercado lá, dizendo que eu tava surfando, que eu queria biscoito e tal. Amor, desculpa, eu não preciso de biscoito gospel na minha vida. Eu estudo muito, eu faço faculdade, sabe? Eu procuro fazer meu trabalho com excelência, eu tenho uma mega produção, sabe? Tipo, a gente procura melhorar cada vez mais, eu procuro melhorar cada vez mais como comunicador, como apresentador, porque eu acho que é isso, a gente tem que procurar crescer. Nunca você tem que achar que você é o foda, porque foda nessa vida é Deus que criou o mundo, né? E, enfim, e graças a Deus, as minhas entrevistas estão assim, toda semana tem em todos os sites, programas de TV, sabe? E outra coisa, você não precisa lidar com uma coisa que dói, sabe? E detalhe, o meu trabalho, eu nunca tive nenhum trabalho voltado pro meio gospel, porque até quando eu fui maquiador há 6 anos atrás, entendeu? Eu maquiava todo mundo. Fosse mãe de santo, fosse cantora gospel, entendeu? Era só me pagar. Que até falaram, porque ele maquiava de graça. Não maquiava ela de graça. A gravadora me pagava bem. Eu era um maquiador caro, tá? Eu não maquiava de graça. Não existia essa coisa de maquiar de graça. Lógico, no aniversário dela e tal, amiga, eu vou te dar, vou fazer uma maquiagem de você de presente, um mimo. Como ela me presenteava, várias vezes me presenteou. Isso é normal, pelo amor de Deus. Mas, tipo, que ela me explorava na profissão, isso nunca existiu. Até porque eu não tinha horário pra isso, né, amor? Não tinha horário. Minha agenda era tem que correr, cheia, exatamente. Entendeu? Eu viajava, sabe? Enfim, o Brasil, o mundo maquiando, fazendo meu trabalho, editoriais, enfim. E aí, quando eu vi aquele áudio, eu falei assim, cara, ela momento algum, ela me pediu desculpa. Vocês ouviram aí. Ela se excusou. Ela se argumentou. Não, e ela se preocupou com ela. Eu estou sendo massacrada, crucificada, Jesus Cristo, e sendo chamada de homofóbica na internet. Mas esse discurso foi o quê? Não tem como negar. Homofobia. Não, e realmente eu sinto uma falta de novo, uma falta de consequência, né? De verdade, porque no vídeo ela fala claramente, eu não conheço Bruna Carla, não tenho nenhuma opinião sobre ela, nem positiva nem negativa, até eu não posso falar absolutamente nada, mas pelo menos nesse vídeo que eu acabei de ver, eu percebi uma falta de consequência no discurso. E tem um momento no áudio que ela fala assim, você sempre soube, eu tem que me posicionar, você sempre soube disso. Ela nunca teve esse discurso na minha frente. Nunca. Porque, assim, as pessoas pegam um bonde andando e falam muitas besteiras. Ai, gente, coitado desse rapaz, se humilhava pra ter amizade dela. Não, muito pelo contrário. Meu filho falou assim, gente, meu filho ficou tão indignado que ele falou assim, pai, ela babava um ovo seu na internet. Ficava babando um ovo seu, tipo, aparicando, e aí vem falar um negócio desse, minha pergunta é, por que sempre sabendo, isso eu ouvi do meu filho, sempre sabendo que você era gay, você tinha namorado, você namorou fulano de tal, que ela conheceu. Bruno, mas por que uma pessoa tem que concordar com a sua escolha? Eu não pedi autorização de ninguém pra ser gay, nem do meu pai nem da minha mãe. E você, o corpo você entende teu, a vida peso aí? Nem meu pai nem minha mãe. Ninguém tem que concordar com sua escolha. Lógico. Mas pronto, é a sua decisão, é o seu direito. Se ela quer fazer de outro jeito, ou eu quero fazer de outro jeito, a gente tem nosso direito. Claro. Mas eu não tenho por que ficar concordando ou não com você. Com certeza, meu Eu não sou tua dona. O meu corpo, minhas regras. Desculpa, mas assim, o cu é meu e o pinto também. Né? Mas... Porque eu lembro até uma vez, quando eu entrevistei até o advogado, quando estourou o caso Flor de Lis, eu falei assim, a questão dela ir pra casa de swing. E ele até falou assim, mas isso não é crime. Eu falei, não, realmente não é crime. Mas pra uma pessoa que se diz pastora, que adultério vai pro inferno, que eu não sei o quê, que não condiz. Não condiz. Né? Uma freira não pode participar de uma suruba. Voltamos à falta de consequência. Exatamente. Você teria uma mensagem pra Bruna Carla? A mensagem que eu teria pra ela é o seguinte, Bruna, se desconstrua. Conheça Jesus de verdade. Não esse Jesus que foi te apresentado porque você cresceu dentro de uma bolha e você ficou refém desse sistema. Você é refém desse sistema religioso. Cuidado com as suas palavras. Palavras que geram gatilhos. Palavras que levam pessoas ao suicídio. E não vem dizer que é a palavra de Deus, porque isso não é a palavra de Deus. Não é a palavra. Não é isso que Deus fala pra gente. Nós somos planos de Deus, sim. Nós não somos planos de Satanás. Então, assim, entenda, estude, leia sobre LGBTQIAP+. Você não precisa ser lésbica, Bruna, para poder entender o que é. Porque quem vive na pele é que sente. É mimimi, quer lacrar. Não quero lacrar. Quem sentiu a dor fui eu. A facada quem tomou fui eu. A minha família. E muitos fãs dela, gays, que de repente ouviram isso. Eu tô recebendo cada relatos, assim, de homossexuais, trans, travestis, que falam pra mim, Bruno, não se cale, por favor.
Você tá sendo voz pra gente. A gente passa... E aí eu parei pra pensar, eu falei, caramba, porque eu nunca vivi isso. Eu conheci a homofobia de perto, né, quando o Felipe veio a público e se assumiu. Ele estava lançando um livro dele que ele poderia ficar quieto, ganhar dinheiro em cima dessa galera, né? Mas ele foi, deu a cara pra bater e falou, eu estou com o Bruno. E é um relacionamento pra vida. E aí veio uma manada atacar a gente. Imagina. Ali eu senti o que era homofobia. E senti agora, mas só que essa manada que veio atacar, não conheço, então eu mandava pra puta que pariu, baixa palma rola, e tá tudo bem. Eu tenho pavio curto. Eu não tenho paciência pra cocoricó. Não tenho paciência. Mas quando veio dela, não é uma colega, não é uma cantora que eu era fã. Até porque, tipo assim, 7 anos de amizade eu conhecia 2 músicas dela. Então, assim, não era fã, eu nunca fui fã de cantora e outra gospel. coisa, não é seu estilo, ela era minha gente. amiga. A questão que as pessoas precisam entender é o seguinte. Não é a questão dela ser cristã evangélica como ela se declara. A questão é, ela poderia não acreditar em Deus. Não ter religião nenhuma. De repente ser uma pessoa até sem fé. Mas ela era minha amiga. Isso veio de uma amiga. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com ser cristão, com ser evangélico. Eu acho que o maior erro foi ter falado disso. amiga. Ela podia ter se calado. Ela podia ter dormido sem essa. Mas aí vem os defensores, né? Mas ela nem citou seu nome. Amor, nem precisou. Não precisa. Porque a imprensa veio através de mim pra quê? Sim. E outra coisa, que ontem eu tava conversando com um jornalista, ele falou assim pra mim, Bruno, se você fosse um cara oportunista, era muito mais fácil, porque eu tenho, acho que 170 mil seguidores no Instagram, juntando nas minhas redes sociais, dá uns 500 mil seguidores. E ela tem 6 milhões de seguidores. Então, se eu fosse oportunista, biscoiteiro, como essa galera fala, eu poderia fazer a linha bom samaritano, subir num púlpito, abraçar minha amiga e dizer, tá tudo bem, ela tem razão. Né? Porque aí os falsos moralistas iam tudo me aplaudir, como estão aplaudindo ela. Mas tem muitos cristãos que falam, não nos representa. Mas eu acho que, eu insisto, eu repito, eu acho que o erro foi ter falado, mencionado o seu caso, e mesmo não mencionando o teu nome, mas mencionado o caso, porque ninguém precisava saber disso, ninguém e ela ofendeu precisava toda uma dessa classe. informação. Imagina uma mãe vendo isso, uma mãe de um homossexual, de uma lésbica, de um trans ouvindo isso. Isso fere uma mãe, gente. A minha avó com 90 anos, cristã evangélica, falou pra mim, meu filho, acelera esse casamento que eu quero te levar no altar. Linda. Você tá entendendo? Eu recebo mensagens, gente, de pessoas da Universal que falam, nós estamos com você. Pessoas da Assembleia de Deus, Batista. Então, assim, a minha luta não é contra a igreja, jamais. Claro. Não é contra a religião. Você a minha defende a luta classe. vai ser contra o discurso de ódio. Eu vou defender os meus irmãos. Claro. E eu quero dar a mão pra essa galera. Eu fui na parada LGBTQIAP+, aqui em São Paulo, e tinham grupos de evangélicos que foram lá pedir perdão por esse tipo de discurso. Abraçar os gays, as trans, sabe? Abraçar e pedir perdão e falar, você é plano de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Seja feliz. O ser humano, Deus criou o ser humano para ser feliz, não para ser oprimido. Porque pra mim, desculpa, essa vida dela pra mim é uma vida de opressão. Oprimida é ela, não eu, amor. Não eu. Eu sou livre. Entendo. E quando surgiu, quando teve isso tudo, assim, que as pessoas perguntam até da questão da amizade, aí eu falei assim, cara, por que não veio? Aí deu essa repercussão toda, grandes personalidades entraram e compraram a minha briga com a Anitta, deixou de segui-la, né? A Anitta deixou de seguir a Bruna. Ludmilla saiu em defesa. Carlinhos Maia defendeu a você. Xuxa entrou na minha live. Carlinhos Maia entrou em contato comigo. Valesca Popozuda. Gil do Vigor. Então é isso. Aí o povo lá falava que eles queriam biscoitar. Xuxa precisa biscoitar em cima de quem, gente? Imagina. A gente tá falando de um ícone. Carlinhos Maia precisa biscoitar em cima de quem? Pelo amor de Deus. É muita prepotência, é muita arrogância, né? É muita arrogância. E eu não preciso de biscoito gospel.
Desculpa, se eu tiver que biscoitar, eu vou biscoitar em cima de Beyoncé. É outro público, né? Outro público. Por favor, né? Bruno, olha, Bruno. realmente essa informação toda que você passou, a gente tinha uma ideia e, bom, estamos com você também, sinto muito pelo que você passou, sinto muito também, eu acho que sentimos, né, eu vou falar pelos dois, Sim, claro. tanto pelas outras pessoas que também passam Sim. por discriminação, por homofobia, e eu espero de coração que esse discurso de ódio, ele desapareça, que não exista homofobia, porque não tem por que existir. Tem que acabar. Tem que acabar. É crime. É crime. Existe uma lei, é crime, e a gente tem que lutar. E eu não vou ficar quieto. E conta aí, os próximos projetos, porque a gente já não quer te exprimir tanto, porque a gente já falou de... que daqui a pouco vai começar a Vai bateria. começar a bateria. E quais são os seus projetos que você poderia divulgar para nós? Então, tem projeto pra TV, mas eu não posso falar ainda. Tá. TV aberta. TV aberta. Tá. Tem um talk show aí, que as pessoas podem se inscrever lá no YouTube. Como é o nome do talk show? Bruno de Simone Talk Show. Bruno e Simone Talk Show. Talk show. Escrevem-se e Tem vejam. várias entrevistas com vários artistas, personalidades, pessoas incríveis, histórias de superação, histórias... É muito legal. Tem de tudo, né? Tem Tá. de treta, polêmica, Legal. tem de... Então o Instagram tudo. é Bruno e Simone. Bruno de Simone. Então Demudo. também dá para ver as informações dos seus trabalhos, Sim, como sim, seguir através do você no teu Instagram. Instagram, e a gente vai colocar tudo para vocês também terem essas redes e poderem inscrever-se. Isso. E muito Obrigado, obrigada. viu? Obrigado a vocês. Obrigada por essa pelo informação, por essa acolhimento. energia e também por esse discurso que você deu. Eu queria só mandar uma mensagem, Claro. tá? Para as pessoas que estão assistindo a gente em casa. Você que é LGBTQIAP+, você não é um plano de Satanás aqui na Terra. Você é filho de Deus, você é filha. Deus ama você do jeito que você é. Se você de repente nasceu num corpo e resolveu mudar, é um direito seu. E que Deus te abençoe, seja feliz, do jeito que você merece ser feliz. Porque Deus nos criou para sermos felizes aqui na Terra. Então, não aceite isso não aceite esse tipo de discurso. Não fique refém desse tipo de pessoas. Lute, cabeça erguida. Deus ama você. Gay, lésbica, trans, Deus nos ama. E Deus não exclui ninguém. Deus inclui. Amém. Aí. Maravilhoso. Valeu, pessoal. Muito obrigada, gente. Se Obrigada. inscrevam, hein? Se Se inscrevam inscrevam no naquele canal. like que a gente gosta, né? Tamo junto. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado, Obrigado, Brunão. gente. Obrigado.